Glória a Deus. Amém? Família, nós queremos chamar aqui nosso irmão Brian. Glória a Deus. Jogador caro, bate com as duas pernas, né, varão? Isso serve no time de servo, isso serve na mídia, isso na sonoplastia, na bateria, pregando a palavra. Glória a Deus, cara. Glória a Deus pela tua vida. Amém? Igreja, estenda as mãos para cá, vamos abençoar a vida do Brian. Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Espírito Santo, e como igreja, eu sei que o Senhor escolheu o Brian para estar aqui nessa noite, mas que não fale ele, Senhor, mas que fale o Espírito Santo através dele. Conduza ele, ó Pai Deus, naquilo que o Senhor já derramou sobre a vida dele. Que ele seja um duto desobstruído nessa noite, para o louvor da tua glória. Ó Deus, que nossa expectativa não esteja nele, mas que esteja na palavra que o Senhor liberou sobre a vida dele para trazer à tua igreja. Ó Pai Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja como terra sedenta para receber, ó Deus, a boa palavra, a semente, ó Deus. Em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhuma interferência do inferno, mas, ó Deus, que somente a tua presença e a tua palavra, Pai, venha, ó Deus, fazer morada e falar conosco nessa noite. Ó Deus, ministra nosso coração através do teu Filho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Boa noite, Central. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito nervoso também, como de costume, mas eu acredito que Deus tem muitas coisas para falar conosco nessa noite, amém? Essa palavra, ela tem mexido muito comigo nos últimos dias. Eu até compartilhei com alguns amigos sobre ela, compartilhei com o Gabriel, meu assessor, e, cara, eu espero de verdade que ela fale com vocês assim como ela falou comigo. É uma palavra que tem, de fato, me destruído por dentro, e eu espero que ela toque o mais profundo do coração de cada um aqui, amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 4, de 1 a 8, por favor. O pessoal da mídia, se conseguir projetar aqui pra gente, por favor. Romanos 4. Amém? A palavra de Deus diz assim: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Amém? Vamos orar novamente? Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por tudo. Nós te damos graças pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Nós pedimos que o Senhor toque no nosso mais profundo, que o Senhor toque no profundo do nosso ser, Jesus. Que o Senhor fira a nossa alma, Pai, com um desejo de te adorar e de te buscar. Que o Senhor nos fira com uma paixão de te buscar, Jesus. E que nós possamos entender que somente a graça que nos alcançou nos permite viver o que vivemos hoje. É isso que nós pedimos, ó Pai. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente lê essa passagem, existem muitas coisas que ficam ocultas aqui e talvez perdidas, sem explicação. Algumas perguntas que são feitas aqui pelos judeus. Mas quando a gente volta no capítulo 3, a gente vê Paulo dizendo
que ninguém é justo, ninguém busca a Deus por vontade própria. E o que Paulo está dizendo é que nenhum de nós é justo e ninguém merece a graça. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus e todos carecemos da graça de Deus. E quando está falando todos, é todos mesmo, inclusive nós. Mas quando a gente caminha mais para o final aqui do capítulo 3, Paulo fala como que Deus justifica pecadores como nós. Ele aplica a justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Na morte na cruz, Jesus tomou todos os nossos pecados e nos justificou. E Paulo está mostrando que Deus salva pecadores mediante a fé em Cristo Jesus. Não existe lugar para a glória nossa. Não existe lugar para nos vangloriarmos de sermos justificados. Somente a graça nos justifica perante Deus. A salvação, ela não vem por uma obediência a uma lei. A lei, ela não veio para nos salvar. Ela veio para mostrar o nosso pecado que estava oculto. Então, o que a gente entende é que nós somos justificados somente pela fé e não pela obediência à lei. E para compreender mais um pouco as coisas ocultas que estão aqui, os judeus fazem uma pergunta para Paulo, no capítulo 1, que eles falam, em Gênesis 26:5 diz: porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Os judeus, quando eles estão questionando Paulo aqui sobre Abraão, porque provavelmente Abraão teria sido salvo por causa da obediência à lei. Mas nós sabemos e entendemos que a lei veio só com Moisés, bem depois. Mas eles usam esse versículo de Gênesis como um argumento. Os judeus acreditam que Abraão recebeu a lei antes de Moisés, só que guardou para si as leis. Então, por isso que eles perguntam para Paulo, por que Abraão não foi justificado somente pela graça, mas foi justificado pela lei? E aqui nos versículos 2, 3 e 5, Paulo responde: se as suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Ou seja, para Deus, Abraão era um pecador qualquer, como nós. Diante de um Deus justo, a obediência de Abraão não valia de nada. Se Abraão fosse justificado por suas obras ou pela obediência à lei, ele teria direito de se vangloriar perante Deus, dizendo: eu obedeci a sua lei, então eu mereço a sua graça, eu mereço a sua salvação. Porém, não há nada que Abraão tivesse feito que o tornou justo diante de Deus. Não há nada que ele tivesse feito, não há nenhuma lei que ele tivesse cumprido que o tornou justo diante de Deus. Então, para responder aos judeus, Paulo usa as Escrituras. Gênesis 15:6 diz: Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. O próprio Deus está dizendo em Gênesis que Abraão, ele só foi justificado mediante a graça, mediante a fé, assim como nós podemos ser. A diferença é que Abraão, ele foi considerado justo por uma fé, acreditando em alguém que viria ou algo que viria para nos justificar. E nós cremos que veio alguém no passado que nos justificou, morrendo na cruz por nós e nos purificando de todos os nossos pecados. Mesmo nós não sendo merecedores, nós temos uma plena convicção de que Jesus morreu por nós para nos salvar e para nos justificar. A nossa fé deve ser nisso. Jesus morreu
por nós. Nós não temos que nos vangloriar por nenhuma das nossas obras, porque se não fosse Cristo morrendo na cruz, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Isso nos faz entender que para os judeus existia uma fé de merecimento, de eu faço algo, eu obedeço à lei, eu sirvo a Cristo, então Deus deve me salvar. Eles acreditavam que quando eu faço o bem, Deus deve me salvar. Ou vemos hoje em dia a teologia da prosperidade, de que quando você oferta, Deus ele é obrigado a te devolver algo. Ou quando você serve na igreja, Deus deve te dar algo, porque eu sirvo na igreja, eu abro minha casa para ter uma célula, eu sou líder de célula, eu cuido de gente, então eu mereço. Mas isso não existe. A graça e a salvação não é por merecimento. A verdade é que se nós fôssemos orar para Deus pedindo justiça e falar, Deus me dá o que é de direito, a verdade é que nós mereceríamos o inferno. A verdade é que nós não merecemos nada do que Deus nos dá. A verdade é que eu e você somos os pecadores sujos, encontrados numa poça de vômito. E se não fosse a graça de Deus, não seríamos nada. Deus ele não deve nada a ninguém, Ele não nos deve nada. Ele não tem obrigação nenhuma de nos salvar. Ele não tem obrigação nenhuma de nos perdoar. Desde o dia em que, no jardim do Éden, Adão e Eva comeram do fruto, e nós nos tornamos os pecadores sujos que somos hoje. Como a gente falou de Romanos 3, a gente lê em Romanos 3 que ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu. A Bíblia nos mostra como nós somos sujos e pecadores, e se não fosse a graça, o que seria de nós? A gente passou a vida acreditando que o Velho Testamento da Bíblia é sobre lei e o Novo Testamento é sobre graça. Pensávamos que o Velho Testamento as pessoas eram salvas por obediência e no Novo a gente era salvo mediante uma graça, mas a verdade é que toda a Bíblia e toda a nossa história nós só somos salvos somente pela graça. Deus nunca tornou alguém justo por merecimento. Deus nunca salvou alguém porque merecia. Deus não salvou eu, não salvou você porque a gente merece. Porque não existe ninguém que é digno da salvação. Nos versículos 7 e 8, Paulo cita um salmo de Davi, que diz assim: como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Esse salmo ele foi escrito por Davi logo após ele cometer talvez um dos maiores pecados dele, que foi quando ele comete o pecado de adultério com Batseba e logo em seguida ele pratica o assassinato de Urias, né? E quando a gente lê o restante do salmo, a gente vê que Davi alcança o perdão de Deus.
A verdade é que Davi também não merecia ser justificado. A verdade é que Davi também não merecia ser salvo se fosse olhar pelas obras, porque ele cometeu um pecado muito grande. A lição disso tudo, comparando Abraão com Davi, é que nem o caráter elevado de Abraão e nem o maior pecado de Davi fez com que eles perdessem a salvação ou que eles conquistassem a salvação. Deixa eu repetir, para não ficar confuso. Nem o maior pecado de Davi fez com que ele perdesse a salvação e nem o caráter justo de Abraão fez com que ele conquistasse a salvação. Tudo foi pela graça. Efésios 2, 8, 9 vai dizer: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. E é o que a gente entende, não houve nada de tão bom que Abraão fez, que fez ele ser justificado, e o maior pecado de Davi não foi tão grave a ponto de afastá-lo de Jesus. Eu estou te dizendo isso, que nem o maior pecado de Davi fez com que ele perdesse a salvação. Isso não é um álibi para você sair por aí pecando deliberadamente. Isso não é uma carta para você fazer o que quer, porque você já foi salvo. Isso não significa que a gente pode relaxar e viver uma vida de pecado. A Bíblia vai dizer em Mateus que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu cresci entendendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo era um ato isolado, você fazia uma vez e já era. Mas deixa eu te contar um segredo, não é. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você estar pecando uma vez atrás da outra, tendo a consciência de que você está pecando. Então deixa eu te falar um segredo. Se você está cometendo um pecado um atrás do outro, sabendo que está pecando, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E a Bíblia fala que isso não tem perdão. A Bíblia vai falar que nós não somos escravos do pecado mais. Mediante a morte de Cristo Jesus, nós não somos mais escravos do pecado, mas sim escravos de Deus. Nós fomos libertos, mas isso não nos dá a liberdade de fazer o que quisermos. Sabe, o Senhor nos salvou para viver uma vida que Ele quer. O Senhor nos salvou para que vivamos de acordo com o chamado que Ele tem para nós. E se o seu chamado é cuidar de gente, vai abrir uma célula. Se seu chamado é ministrar as pessoas o louvor, ministre as pessoas o louvor. Se o seu chamado era para servir, sirva. Mas não viva uma vida de liberdade, de libertinagem. Sabe, o Senhor morreu por nós quando éramos pecadores. Nós não encontramos a Cristo, nós não buscamos a Cristo, Ele nos encontrou. Ele te encontrou. Como João falou aqui no ofertório, o Senhor encontrou ele numa poça de sangue. A verdade é que quando nós somos verdadeiramente encontrados por Cristo, nosso coração não passa a ter um desejo de pecar o tempo inteiro. Quando nós somos encontrados por Cristo, o pecado deve ser um acidente. O pecado deve ser um acontecimento à parte. Quando nós somos encontrados por Cristo, nós sentimos o desejo de buscá-lo e adorá-lo cada vez mais. O nosso coração se torna grato, porque quando nós entendemos que o Senhor nos encontrou no lamaçal de pecado,
A única coisa que devemos fazer é ser grato e adorá-lo por quem Ele é. Ser salvo por Deus é receber uma transformação no Espírito. É quando o Espírito habita em nós. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. E nós desejamos viver os frutos do Espírito. E como o Rodrigo falou semana passada, nós devemos frutificar. Quando somos salvos, nós não sentimos o desejo de pecar por aí, mas sentimos o desejo de gerar frutos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não para que nós possamos nos vangloriar por causa disso, mas porque as pessoas veem Cristo em nós. Nós precisamos viver uma vida de devoção ao Senhor. Deixar para trás as obras da carne. É muito difícil ouvir alguém falar que você não merece nada. E aqui está alguém que também não merece. Como Paulo diz, de todos os pecadores eu sou o pior. Deus veio, enviou seu Filho para salvar miseráveis e pecadores como eu e você. E se não fosse a graça, o que seria de nós? Olhe para a cruz de Cristo e veja que era para você que está lá. Agradeça a Ele todos os dias, porque se não fosse Ele, o que seria de nós? Isaías 53 vai dizer: apesar disso, foram nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagados por causa de nosso pecado. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. O Senhor sofreu tudo por nós. E a pergunta que fica é: o que eu tenho feito com isso? Será que eu tenho me aproveitado de ser salvo somente pela graça e deixado para lá aquilo que o Senhor tem pedido para eu fazer? Nós lemos em Tiago que a fé sem obras ela é morta. Isso não quer dizer que nós somos salvos pelas obras, mas que porque nós temos fé, nós somos fiéis a Cristo.
A fé, ela fala sobre fidelidade. E por sermos fiéis a Cristo, nós praticamos as boas obras. É por isso que a fé sem obras ela é morta. Porque mediante a fé nós praticamos as obras. Eu queria que você ficasse de pé para parecer que está acabando. Nós só recebemos a graça porque existia um homem que era totalmente homem, totalmente Deus, que morreu por nós e nos livrou de todos os pecados. Nós somos justificados porque Ele se tornou sacrifício em nosso lugar. Sabe? Se você chegou aqui nessa noite achando, ou se nesse momento você entendeu que você é um ímpio, que você não merece a graça, se você entendeu que você é um pecador que foi encontrado na sujeira por Cristo, é exatamente nesse ponto que Deus queria que você chegasse. Porque é exatamente nesse ponto que você entende que você está preparado para ser salvo. Mas sabe qual é a boa notícia disso? A graça é para mim e para você. A boa notícia é que hoje nós temos livre acesso a Jesus. Nós temos livre acesso ao trono. Por mais pecador que eu seja, por mais sujo que eu seja, as portas estão abertas para se achegar a Cristo. Sabe, nós não éramos merecedores de nada, mas o Senhor se tornou sacrifício por nós. Sabe, use esse momento para render glórias a Ele, agradeça a Ele. Para que a gente saia daqui consciente nessa noite de que de fato nós não merecemos nada, que nós não merecemos a graça, mas que você entenda que o Senhor te alcançou, que o Senhor te amou, que o Senhor morreu por você e te justificou naquela cruz. Possamos sair dessa noite aqui transformados pela graça do Senhor. Que a graça do Senhor nos alcance. Sabe, feche os seus olhos e ore aí: Senhor, muito obrigado por ter me alcançado, Jesus. Senhor, muito obrigado porque mesmo sem merecer nada, o Senhor me tirou do lamaçal de pecado e morreu por mim. Senhor, muito obrigado, porque se não fosse pela sua morte na cruz, eu não estaria aqui. Senhor, nós te damos graças neste momento, Jesus, pela tua morte. Nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor foi morto no nosso lugar. Nós merecíamos a cruz, mas o Senhor foi para lá. Muito obrigado por nos escolher, Jesus. Muito obrigado por nos justificar. Venha sobre nós com a tua graça, Jesus. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós.